Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Estou nessa manhã de terça-feira, de março de 2020, para que a gente possa partilhar a palavra de Deus, para que a gente possa aproveitar, inclusive, aquilo que tem nos sido partilhado da parte de Deus conosco. Ontem o José Felipe colocou no grupo da igreja, a live lá do pastor Paulo Júnior, e foi algo muito edificante, algo muito impactante para o nosso coração. E eu gostaria de fazer algumas considerações em cima daquilo, em cima da palavra dele, em cima daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração enquanto povo de Deus que está aqui no Brasil, enquanto povo de Deus que está aqui no Rio de Janeiro, enquanto povo de Deus que está aqui em Magé, Guapimirim. É muito interessante, irmãos, aquilo que ele nos chama a atenção, de que todo esse evento está acontecendo exatamente nesse período da Quaresma, que é aquele período depois da quarta-feira de cinza, que se conta os 40 dias antes da Páscoa. A Páscoa vai falar da ressurreição, a Páscoa vai falar da nova vida, e esse período de 40 dias antes da Páscoa era exatamente o período onde a gente deveria parar e meditar. Parar não no sentido de parar a vida, mas parar de pensar a vida fora do seu propósito. Ou seja, de não ser regido pelas agitações, pelo corre-corre, não ser regido pelas urgências, pelas pseudo-prioridades, mas ser regido por aquilo que é essencial, aquilo que faz de fato a gente humano, aquilo que na verdade nos define enquanto seres humanos, seres que são divinamente criados para ser humanos. Por isso, ele mencionou esse período da quarentena, desse período onde nós estaremos meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que é o significado da vida, naquilo que é o propósito da vida. E por isso, meu irmão, eu gostaria de perguntar a cada um de nós, né, que muitas vezes está se sentindo cativo, que está se sentindo prisioneiro, que está se sentindo enclausurado, que está se sentindo agoniado de ter que ficar aí parado. Quero dizer para você, meu irmão, que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é aquela que gera uma emoção. Aquelas pessoas que não são regidas pela mente de Cristo são aquelas pessoas que são controladas pelas emoções. E as nossas emoções, a Bíblia vai dizer que as emoções do ser humano, elas são completamente regidas pelo seu estado de sobrevivência, pelo seu estado animal. A Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é terrena, animal e demoníaca, porque a única coisa que ela consegue pensar é a partir das suas circunstancialidades, das suas carências, e não do seu propósito, não do seu significado. Por exemplo, quantas vezes você já entrou num negócio completamente furado, você deu o cartão de crédito na mão das suas emoções e comprou coisas que depois você parou e perguntou assim, puxa, por que eu fiz isso? Por exemplo, quantas vezes você não foi congregar porque não estava se sentindo bem? Quantas vezes você deixou de abraçar em um aniversário, num casamento e até mesmo num velório para chorar com quem está chorando, porque as suas emoções estavam lá controlando? Por isso, meu amado irmão, esse não é um tempo de aprisionamento, nós não estamos presos. Nós, na verdade, estamos livres. Aqueles que têm a mente de Cristo são pessoas livres. Aqueles que são regidos pela mentalidade do Cristo são livres. Então, nesse período de quarentena, nesse período de quaresma, nós estamos aqui para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Não somos regidos pela nossa agenda. Nós somos regidos pela vontade de Deus. Isso não significa, meu querido irmão, que tudo isso que está acontecendo de mal no mundo seja vontade de Deus ou um juízo de Deus. Deus já havia predito isso, Deus já havia comunicado isso para nós por meio de Jesus Cristo, não como um decreto malévolo da parte dele,
mas como alguém que conhece todas as coisas e sabe o que a humanidade iria passar, exatamente por ter se rebelado do centro da sua vontade. É interessante que às vezes a gente vê circulando na internet alguns posts, algumas pessoas postando vídeos, colocando alguns artigos, colocando algumas coisas como se isso tudo fosse um juízo de Deus. Meu querido, nesse tempo, o juízo de Deus se manifesta como misericórdia. Na cruz de Cristo nós vemos a justiça divina. Na cruz de Cristo nós vimos a justiça divina se manifestando, mostrando amor e misericórdia. Então, se tivéssemos que dizer que isso tudo, na verdade, foi causado por Deus, nós só poderíamos dizer que isso tudo, na verdade, não é um juízo de Deus, mas sim um ato da sua misericórdia para que não venha juízo sobre nós, para que nós pudéssemos parar, meditarmos na vida, meditarmos no sentido da vida, voltarmos para o nosso propósito, exatamente para que não viesse juízo. Deus não deseja tratar a humanidade com juízo. Deus deseja, Deus tem vontade, a vontade de Deus é que ele trate, é que a humanidade possa reconhecer ou conhecer, na verdade, o seu amor, possa conhecer aonde a vida acontece, porque a vida acontece no ambiente do amor, da graça e da comunhão no Espírito Santo de Deus. Portanto, esse não é um tempo de aprisionamento. Esse é um tempo de liberdade de uma mente que estava cativa das emoções porque era regido por uma urgência. Meu querido irmão, é tempo de ter saudade da comunhão. É tempo de ter saudade da meditação na palavra de Deus. É tempo de ter saudade de voltarmos a caminharmos como família, como povo. É tempo de trazermos nossa memória que o que a gente de fato necessita não são do que, mas na verdade tudo aquilo que faz parte da nossa essência estão muito mais relacionados com quem do que o que. Em quem nós somos, em Deus, quem nós somos, seres humanos criados para viver uma relação de amor, de afeto e de ternura em Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de ler com vocês aquilo que se encontra em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vou mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se, vá, a sua fé o salvou. Meu amado irmão, nesse tempo onde tantas pessoas estão em busca da cura e da solução, nós que somos filhos de Deus, nós estamos em busca de quê? Nós estamos em busca da solução ou nós estamos em busca do encontro com a nossa essência, com a nossa identidade, com o nosso propósito? A Bíblia relata que o único que voltou aqui, na verdade, era samaritano. Na verdade, esse texto aqui também é uma crítica aos crentes judeus, aqueles que eram crentes, aqueles que diziam ser conhecedores de Deus, aqueles que se diziam ser eleitos de Deus, aqueles que se diziam ser exclusivos de Deus. Eles só se ateram à cura
ou melhor dizendo, só se ateram a serem saradas, mas não se ocuparam de entender que, na verdade, o que Cristo estava fazendo ali era para curá-los da enfermidade que mata a gente. A enfermidade que mata a gente é vivermos segundo as nossas necessidades. A enfermidade que mata a gente, como foi bem dito lá, é, na verdade, colocar todas as nossas potencialidades, nossos recursos, tudo aquilo que temos, todas as nossas habilidades para servir ao nosso instinto de sobrevivência. Aquilo que nos torna mais animais é exatamente colocar todas as habilidades que Deus nos deu para servir a nós mesmos, para servir a minha própria existência. A Bíblia diz que eles foram até Jesus de Nazaré, clamaram a Jesus de Nazaré à distância, Jesus de Nazaré os sara, e depois que eles foram sarados, eles voltaram para a sua vida normal. Meu irmão, depois que nós formos sarados, porque nós seremos sarados enquanto humanidade, a humanidade vai passar por isso, como é que vai ser a sua vida depois disso tudo? Você vai voltar à sua vida normal? Vai viver usando todas as habilidades, todos os recursos que Deus tem, que Deus deu a você, para que você cuide apenas de você? Você vai usar todas as suas habilidades, todos os seus recursos, tudo aquilo que Deus fez em você, para que você use tudo isso como um meio da sua sobrevivência? Meu querido, tanto talento de Deus há em você, tanta inteligência de Deus há em você, tantos recursos de Deus há em você, e você acha que Deus colocou tudo isso apenas para que você obtenha um salário e sobreviva? Isso é pequeno demais. É aquilo que foi mencionado no vídeo, foi mencionado no comentário dele. Meu querido, quando Jesus foi tentado lá no deserto, a tentação foi exatamente essa. Foi exatamente essa. Use o seu poder para que você possa sobreviver, transforme essa pedra em pão, use aquilo que Deus deu a você para que você possa cuidar de si e resolver os seus problemas. Meu amado, nós somos uma família, nós somos o povo de Deus. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Então, em nome de Jesus, saia dessa quaresma, saia desse tempo, não como quem usa a vida para sobreviver. Meu querido, você alega não ter tempo para comunhão. Você não consegue sentar com seus irmãos no domingo e estudar a palavra de Deus. Você não consegue estudar em família para estudar a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. Você não consegue andar. Há quanto tempo, há quantos meses você não é frequente, você não é assíduo, você não tem uma continuidade, quanta inconstância, quantas vezes você já colocou a mão no arado e olhou para trás, exatamente porque a urgência da sobrevivência tem regido a sua vida. Meu amado irmão, em nome de Jesus, que a gente saia desse período de quarentena, desse período de quaresma, não de confinamento, mas nesse momento de pensamento, não mais regidos pelas nossas emoções, mas regido em nome de Jesus por essa mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quem será nós? Quem seremos nós nessa história narrada aqui pelo evangelista Lucas? Nós seremos aquele que vai voltar para Jesus, aquele que vai se voltar para Jesus, não porque teve as suas circunstâncias saradas, mas porque viu em Jesus a fonte da vida, viu em Jesus o propósito da vida. Ou você, depois que receber toda a cura, toda resolução das suas problemáticas
circunstanciais, vai voltar para a sua vida. É comum as pessoas às vezes me ligar e dizer assim, pastor, eu quero retomar minha vida. Eu quero retomar minha vida, não aguento mais essa condição. Meu querido irmão, a vida não foi feita para que você a tenha nas mãos. A vida foi criada nas mãos do Criador. E é nela que está o sentido da nossa vida. É nela que está o propósito do nosso viver. Portanto, eu gostaria de encerrar minha fala exatamente deixando essa pergunta. Quando terminarmos esse período de quarentena, você vai se voltar para Jesus como quem busca direção ou você vai se voltar